Meu nome é Maria Bethânia. Eu conheço um lugar onde pretos e brancos, ricos e pobres, comunistas e capitalistas, eruditos e populares dividem o mesmo espaço. Todos porque podem. Todos porque desejam. Pensar. 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 Pensar serve para tudo. Pensar. 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 Pensar serve para tudo. Para fazer pão. Para jogar capoeira. Para fazer pó. Para advogar. Para cozinhar. Para interpretar. Para iluminar. Para escrever. Para faxinar. Para votar. Para escolher. Para se comunicar. Quem não se comunica, Quem não se comunica se trombica. Já dizia o filósofo Chacrinha. Nós estamos na sala Brasil da República, a República AF. O que tem na sala Brasil? Livros, conteúdo Brasil, de 1500 até junho de 2021. Ontem chegou a escravidão 2 de Laurentino, então nós estamos como a biblioteca deve estar, absolutamente em dia. E por que eu estou começando aqui, se eu vou falar de uma muqueca, ou se eu vou falar de livros que nós estamos publicando agora em e-books? Porque daqui dessas 7 estantes saíram os livros que nós publicamos no Teatro 18 a partir de 99, 2000, sob o nome de Autoconhecimento, e que nós começamos a publicar em e-book a partir de agora. São pouquíssimos livros diante de tudo que a gente tem que fazer. Só nessa parte da biblioteca, onde estão os livros da Companhia Editora Nacional, tem uma joia, uma preciosidade, que é o conteúdo Brasil puro, bom e maravilhoso. Mas vamos entrar na muqueca, e a muqueca começa com esse livro que eu recebi de Fá Almeida, produtora, um livro de Manuel Quirino. Eu ainda não tinha lido Manuel Quirino. Costumes Africanos no Brasil. Eu fiquei louca. Quando eu peguei esse livro aqui, eu disse, meu Deus, esse homem é de Santa Amaro, né? Esse homem fez os primeiros registros sobre os costumes africanos, sobretudo na Bahia, e eu não conheço esse cara, eu sou uma louca. Peguei o livro, mandei encadernar e grudei nele para entender Bahia, Brasil. Você pode entender qualquer coisa que você queira através do livro. Olá, eu sou Nelma Santos, estou aqui para falar de livros. Ironicamente, né? Porque a sensação que a gente tem hoje no Brasil é que nós estamos vivendo na Alexandria. As nossas bibliotecas estão em chama. Ateia-se livros à fogueira por qualquer razão. Caprichos políticos, caprichos ideológicos. Enfim, as nossas bibliotecas não estão nada bem. Mas nem todas as ilusões estão perdidas. Eu quero compartilhar uma boa notícia, que a República Aninha Franco vai lançar 10 títulos em e-book. E dentre esses autores, nós temos Manuel Quirino, com sua fabulosa gastronomia. Temos Nina Rodrigues, por acaso estou com esse livro aqui.
intitulado Os Africanos no Brasil, que nos conta sobre o modus vivendi dos povos africanos, fala da sua arte, né, da sua culinária, da participação dos povos sudaneses e banto. Temos também, enfim, toda a herança, né, cultural dos povos da África aqui. Temos também Luiz Antônio Oliveira Mendes, com o terrível relato sobre o tráfico no século XVIII. Temos Gabriel Soares da Souza, Nóbrega Capistrano e Fernando Cardim, que contam uma boa parte da história da Bahia. Temos também Manuel da Nóbrega, né? Cartas jesuíticas, também tive a sorte de ter esse volume, que também ganhei da República Aninha Franco, já há algum tempo. E eu gostaria de parabenizar o projeto e agradecer, porque afinal são obras raríssimas, né, que poucas bibliotecas têm em seu acervo e que agora vão ser democratizadas, né? Todos nós, sendo e-book, vamos ter acesso a essas obras e certamente, sendo e-book, elas estarão a salvo das chamas. A cozinha baiana, como a formação étnica do Brasil, também representa a fusão do português, do indígena e do africano. O silvícola deixou-nos a pamonha e a canjica feitas de milho, o beiju e o mingau preparados com a farinha de mandioca. As iguarias em que o português fazia uso do azeite da oliveira, o africano adicionava com eficácia o azeite de dendê ou de cheiro. E era vulgar, nos jantares da burguesia, uma saudação acompanhada de cânticos em honra da cozinheira. Cada terra, com seu uso, é da sabedoria popular. E a baiana deu sinal. Olelê, baiana! A baianinha deu sinal. Olha, nós vamos entrar agora na cozinha da República, que se chama Manuel Quirino. Na porta de entrada tem uma frase que eu dei de presente a Guevara. O único órgão revolucionário do corpo humano é o estômago. Na antessala tem livros, né, sobre gastronomia, e ali tem a primeira ferramenta gastronômica do Brasil, que é o tacape, que fazia o Ijuca Pirama. Quando nós saímos do teatro, da Sala Ita, nós sentamos aqui e comemos. Comemos a comida de Flor, que é a responsável pela gastronomia da casa. É ela quem faz a muqueca quiriniana, que encanta gregos, troianos, romanos e baianos. Primeiro eu peguei o peixe, lavei, limpei ele com limão, depois peguei um pouco de sal, um pouco de limão e deixei um pouco, né, de reserva. Depois eu pego o coentro, um sal, machuco, bem machucadinho. Depois eu venho com a cebola e ralo tudo, né? Depois de tudo ralado, eu coloco no peixe. E aí depois eu pego tomate, cebola, um pouco de pimenta sem ador, que é pimenta de cheiro. E aí eu cozinho a moqueca só no caldo mesmo do tempero, sem o leite de coco. E o azeite de dendê. As receitas que estão em extinção. Receitas de santo, as receitas do candomblé maravilhoso, as receitas dos rituais de Yansan, de Obá, de Oxóssi, de Oxum, de Emanjá,
as receitas dos mescladas Portugal, África e Tupinambás, enfim, isso aqui é uma bíblia gastronômica, é o primeiro livro publicado sobre gastronomia baiana e que vocês devem consultar todas as vezes que vocês quiserem fazer alguma coisa de comida baiana, né? O acarajé tá aqui, o abará tá aqui, o munguzá tá aqui, os peixinhos fritos estão aqui, tá tudo aqui. Com algumas coisas surpreendentes e inexplicáveis, como a maniçoba, que você pode comer igual na região amazônica e pode comer aqui no Recôncavo. Então, gastronomia realmente é revolucionário. Põe água no fogo, põe água numa panela, bota tempero, bota coentro, cebola, tomate, não pimentão, nada. Tira bastante pimenta, azeite doce, sal. O sal fica no limite de quem quer. Primeiro, depois que eu boto os temperos, eu mexo a água e provo se a água está o suficiente para botar o siri, para ficar gostoso o siri. Bota azeite doce e arrumo os siris. Se for possível, bota mais um tempero por cima dos siris que já tem no fundo da água, vou botar em cima da água, em cima dos siris, e boto para cozinhar. A água não precisa ser submersa, o siri ficar com muita água não. Cobrir o siri o mínimo, que ele vai cozinhando. Vira o siri quando ele estiver cozinhando, eu viro o siri de lado, né? O siri, viro o siri e deixo no mínimo uns 10 minutos ou mais, né? Ele fervendo. Depois que eu viro, mais ou menos uns 15 minutos o siri está cozido. Ideia muito boa esta de Aninha Franco, de republicar agora no formato digital a coleção Autoconhecimento, livros importantes da historiografia e da cultura brasileira, particularmente da Bahia, que ela lançou numa coleção Autoconhecimento nos anos 2000, anos 90, 2000. Vez que agora nós todos temos a oportunidade de acessar esses clássicos da historiografia, da literatura, da cultura, de forma digitalizada, em formato de e-book e totalmente gratuito, de Aninha Franco e a República AF, ou a República AF. Presentei à sociedade brasileira, presentei a você que gosta de ler, né, com essa magnanimidade, né, com essa excelência ideia, e-books que serão oportunizados, que serão oferecidos, que serão disponibilizados de graça para quem queira aprender da nossa história, porque só se conhece o presente e se planeja o futuro se conhece o passado e a história. Parabéns, Aninha Franco e toda a equipe da República AF ou AF. Quem samba fica, quem não samba vai embora. Se é homem é meu senhor, se é mulher minha senhora. Se predominasse a cultura portuguesa na Bahia, nós não teríamos o lundu, o samba, a tropicália e a axé music. Não mexeríamos as ancas e cantaríamos composições mouriscas e sofridas que entesariam o corpo e cortariam a respiração. Comeríamos feijões nabos, natas, bacalhaus, que já existem poucos, e peixes regados a azeite de oliva. Pão só de farinha de trigo. O dendê seria óleo de palmo. Custaria uma fortuna nos mercados e assustaria os mais frágeis com a intensidade da sua cor. Beberíamos vinho verde, que alguns italianos negam existir.
desconheceríamos a capacidade de cimentar o caldo com a farinha de mandioca. E falaríamos o português com prosódia quente, adequação climática à prosódia fria de Portugal. Os católicos seriam maioria absoluta na Bahia, onde não existiriam deuses que soubessem dançar. Ignoraríamos a astúcia de Exu, as energias guerreiras de Obá e de Oiá, a faceirice de Oxum, a justiça de Xangô e a fartura de Iemanjá. O acarajé, o vatapá, o caruru, o munguzá, o ipeté de Oxum fariam parte do imaginário de uma gastronomia longínqua, e o leite de coco adoçaria tudo. 2 de fevereiro, Lavagem do Bonfim, 4 de dezembro e Conceição da Praia, não criados, dariam lugar a Lavoura dos Cães, ao Magusto, à Vaca das Cordas, ao São João do Porto, ao Dia dos Diabos e ao Farândulo de Tó. Se predominasse a cultura portuguesa na Bahia, nós abriríamos garrafas com tiracápsulas, usaríamos peúgas nos pés, mexeríamos os cus e não as bundas, e frequentaríamos carnavais para purgar nossas tristezas. Antes da primeira publicação deste livro, em 1916, a Bahia impressa se dizia ibérica, fortemente portuguesa, e quem nunca a tivesse visitado jamais imaginaria que a raça africana deixou algum costume por aqui. No Pelourinho, na rua J. Castro Rabelo, perto da Faculdade de Medicina, que um dia foi a escola dos jesuítas. Os jesuítas chegaram aqui com Tomé de Souza e possivelmente mandavam mais do que Tomé de Souza. Tomé de Souza, digamos que era a segurança do poder dos jesuítas. Eles criaram uma escola ali adiante, logo depois que chegaram. Não vou dizer o ano aqui para não dizer errado, e ter que gravar de novo. E começaram a ensinar obviamente português e religião aos nossos lindos antepassados autóctones, nossos tupinambás, e a descobrir tudo, inclusive o idioma. Logo eles escreveram uma gramática, que eu prometo para vocês que a gente vai fazer em e-book, uma gramática do tupi. Logo eles começaram a ensinar o tupi escrito aos nossos autóctones e aos filhos dos colonos, e eles registraram tudo que acontecia por aqui. Obviamente eles só publicavam o que era autorizado pela Companhia de Jesus. E disso nós estamos trazendo para vocês as cartas jesuíticas de Manuel da Nóbrega, que chegou aqui em 1549. As cartas são de 1549 e 1560 e falam tudo que podia na época. E os tratados da terra e gente do Brasil de Fernão Cardim, jesuíta também. Pensem que entre 1549 e 1808, o controle do pensamento na colônia do Brasil era terrível. E essas publicações eram as publicações possíveis
e os nossos primeiros registros. Não deixem de ler. Abre aspas. Quando morre alguns dos seus, põe-lhes sobre a sepultura bacias cheias de viandas e uma rede em que eles dormem, muito bem lavada. E isto porque creem, segundo dizem, que depois que morrem, tornam a comer e descansar sobre a sepultura. Deitam-nos em umas covas redondas e, se são principais, fazem uma choça de palma. Não têm conhecimento de glória, nem inferno. Somente dizem que depois de morrer vão descansar em um bom lugar e em muitas coisas guardam a lei natural. Nenhuma coisa própria tem que não seja comum, e o que um tem de partir com os outros, principalmente se são coisas de comer, das quais nenhuma coisa guardam para o outro dia, nem curam de entesourar riquezas. Fecha aspas. Informação das Terras do Brasil, escrita entre 1549 e 1552. Os tiranos fazem divertimentos da crueldade. Se o escravo delinquiu pelo Santo Antônio, contam-se-lhe a trezena de açoites. Se pelo tempo de alguns outros santos, contam-se-lhe a novena. Ainda que estes açoites sejam arbitrários em cada um dia, proferindo-lhe a sentença de 50, 60, de 80, de 100 e até 200. Para mais realçar a crueldade, a sentença diz que primeiro há de ser picado, e no fim de cada um dia pingado com sebo quente. Eu vi correr pelo chão o sangue dos meus semelhantes. Eu vi os seus olhos escarnados pelos açoites. Eu os vi morrer nele, e passam impunes os tiranos. Os escravos metidos nessa tortura, sustentando o horrível combate da vida com a morte, tremendo e sendo obrigados a miúde a comparecerem como réus. Alguns tomam o fôlego e morrem, outros passam navalhas às goelas, outros lançam-se aos poços, outros precipitam-se das janelas, das grandes alturas, outros finalmente matam os seus senhores. Fantástica a coleção de livros que a República F está lançando. São e-books, electronic books, livros eletrônicos, através dos quais a Aninha Franco, a editora, revela as dela, as minhas, as suas, as nossas raízes, as raízes da Bahia, as raízes da cultura baiana, cultura brasileira. Parabéns, é uma fantástica coleção de livros, autores fundamentais, autores realmente que são as raízes da nossa vida, da nossa forma de ser. Parabéns, Aninha Franco, parabéns à República. Fiquem ligados porque os livros são acessíveis a todos. Um abraço, Aninha, até mais. Muito bem. Olha, um dos livros que nós estamos fazendo em e-book e que o Teatro 18 fez anos 90, início de ano 2000, em pequenos livros para serem vendidos muito baratos e depois distribuídos, é o essencial, é o maravilhoso Capítulos da História Colonial, de Capistrano de Abreu, um daqueles brasileiros que no início do século XX começou a escrever a história do Brasil real. Uma história do Brasil onde tribos indígenas, autóctones, tupis, tupinambás, tapuias, caetés, não eram figurantes mudos, mas partes da história. Onde tribos africanas maravilhosas também não eram figurantes mudos, eram partes da história. Esses livros essenciais para entender o Brasil e para mudar o Brasil e para fazer do Brasil um país
que o Brasil merece, porque ele é muito rico. A ele falta apenas conhecimento e pensamento. É preciso tomar conhecimento do que o Brasil foi. Essa história colonial, esse exemplar pertenceu à professora Elvira Celestino, uma professora maravilhosa, e foi uma edição, terceira edição, da Sociedade Capistrano de Abreu, ou seja, é outra joia rara. Essa república é uma casa, como é que a gente chama? Casa de ourivesaria de livros. Então, queridas da República, todos vocês, agora com a editora República F, com títulos fantásticos. Gente, que maravilha! Parabéns, queridas. Parabéns, Aninha, Rita, Levina. Essa República está demais. Um beijo para vocês. Fazer santo significa o mesmo que fazer profissão de fé. A primeira cerimônia é de dar comida à cabeça, como já vimos, e depois, em determinado dia, é que se reúne o pessoal a tomar parte na solenidade que vamos descrever. O PG é armado e enfeitado a capricho, em louvor do gênio protetor, espécie de anjo da guarda da noviça. 3 olhadores invocam o Ifá. Invocam para conhecer qual o santo que deve presidir aos destinos da iniciada. Isso feito, o resultado comunica-se exclusivamente ao pai do terreiro. Só às pessoas iniciadas no ritual é permitido assistir ao cerimonial. Somente às pessoas iniciadas. A mulher feita tem mãe de santo que lhe observa os preceitos a cumprir, dirigindo-lhe as cerimônias. E bem assim outra pessoa como auxiliar daquela e que tem o nome de Gibonã, escrito há tanto tempo atrás. Texto de vanguarda para tantos outros textos. Fala Cléua Beni Martins, escritora, e Yalorixá do Ilhaxé Siuaju. Pensar serve para tudo. 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 Para fazer pão. Para jogar capoeira. Para fazer pão. Jogar, para cozinhar, para interpretar. Para votar, para escolher e para se comunicar. Quem não se comunica se trumbica. Já dizia o filósofo Chacrinha.